E é hoje Nação Rubro-Negro Clássico dos Milhões pelo Sub-20, Campeonato Brasileiro. Já adianto para vocês que sim, teremos a transmissão ao vivo do jogo. Já já eu digo para vocês onde assistir e também o horário desse partidaço. Falando sobre a Seleflá. Ah, Pedro, mas é muita arrogância você falar Seleflá. É o que dizem os anti-rubro-negros, mas na verdade, galera, emplacamos 8 na seleção do Campeonato Carioca. Vou falar para vocês quem são os jogadores do Flamengo e também os intrusos dos outros times que entraram nessa lista. Já adianto também que o Felipe Luiz, lógico, foi eleito o melhor técnico do campeonato. Falando sobre renovação de contrato, uma excelente notícia sobre o Gerson. Possivelmente ele assine nos próximos dias um contrato até o ano de 2030 e eu passo para vocês também o provável salário dele, o novo salário do Gerson, que tinha um dos menores salários do elenco rubro-negro. Falando sobre o Andréas Pereira, é um jogador que estava na mira para voltar para o Flamengo no mês de janeiro, só que a negociação deu errado. Já já eu detalho para vocês. E falando sobre a seleção brasileira, Jorge Jesus virou o plano A da CBF, mesmo com esse pedido gigantesco de todos os jornalistas de São Paulo pelo Felipe Luiz para assumir como técnico da seleção. Então deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! Ah, moleque, hoje tem Mengão versus Vasco, um clássico. A gente sabe que o bicho pega tanto nos profissionais quanto no Sub-17, também no Sub-20. E hoje, a partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Um jogão de bola, né? Pra ninguém perder. E graças a Deus, hoje teremos a transmissão ao vivo, né? Porque em alguns jogos da base a gente não está podendo acompanhar a nossa molecada. Flamengo joga contra o Vasco no estádio Luso Brasileiro, aqui na Ilha do Governador, às 4 horas da tarde. E preste atenção, transmissão ao vivo pelo Sport TV. Que coisa boa, né? Poderemos acompanhar nossa molecada. Essa partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas lembrando para os senhores que a primeira rodada do Flamengo ela foi adiada porque jogamos a final da Libertadores e ainda conquistamos em cima do Palmeiras. Então a primeira rodada ficou lá para frente. A segunda rodada, que foi na verdade a nossa estreia, nós perdemos no apagar das luzes para o Atlético Paranaense, um jogo realmente que a gente cochilou no final. Então tentaremos a nossa recuperação contra o Vasco hoje, jogão de bola, né? A gente sabe que realmente o bicho pega, então é imperdível essa partida. O Flamengo deve ir a campo com goleiro Léo Nanete, lateral direito, o Daniel Salles, lateral esquerdo, Germano, na zaga rubro-negra, João Vitor, que é aquele zagueiro que o Flamengo trabalha para ser um quarto zagueiro no time profissional rubro-negro, ao lado dele, o da Mata, na parte de volante, Ryan Lucas, João Alves, o Lohan e mais na frente, o Guilherme, o Chola e o Wallace. Que ataque é esse do Flamengo, né? Chola sempre dá um show nos gramados, principalmente quando tem um pouquinho de liberdade, né? Quando o Flamengo liga aquele contra-ataque e lança a bola pro Chola, a gente já sabe que o The Flash estará ali na frente da gente ao vivo, ultrapassando todos os adversários, cara. O poder de explosão do Chola é incrível. E o Chola ainda consegue chutar muito bem, né? A finalização do Chola, ela é excelente. Geralmente leva muito perigo para a zaga adversária. Então, com o Chola dentro de campo, o Alacian também, que virou um camisa 9 com o Felipe Luiz e tem feito muitos gols até mesmo no Campeonato Carioca Profissional. O Alacian tem mandado muito bem. O Lohan é sempre um jogador interessante da gente poder observar. Então, daí por diante, né? Daniel Salles, se eu for ficar falando, eu vou falar do time inteiro. Jogão de bola, 4 horas da tarde, no Sport TV. Contamos com a audiência de vocês para dar aquela força pro Mengão e para fazer aqueles comentários também, ajudando ali na transmissão, para mostrar também para Flamengo TV que sim, faz muita falta transmitir a base rubro-negra. E rapaziada, falando sobre seleção brasileira, até porque a mudança de técnico deve ocorrer hoje, né? A saída do Dorival deve ser concretizada nessa sexta-feira e fica ali aquela expectativa pra gente saber quem será o novo técnico, né?
Existia um grupo na CBF que queria muito o Felipe Luiz como técnico da seleção. Só que o Felipe Luiz já avisou para o José Botto, segundo o Mauro César, que ele não aceitaria caso esse convite viesse. Então, provavelmente, a CBF nem faça ali uma proposta para o técnico Felipe Luiz. Então, os outros técnicos alvos da CBF seriam o Ancelotti, o Jorge Jesus, o próprio Pepe Guardiola, um José Mourinho, mas o plano A, segundo a ESPN, é do Jorge Jesus ser o novo técnico da seleção brasileira. Para mim, é uma boa, galera, porque ele pode resgatar aquele futebol que a gente conhecia de 94, de 2002, futebol que levou a seleção a ser campeã do mundo. Por que a gente hoje em dia não tem tanta identificação com a seleção? Porque são vários jogadores que vêm do estrangeiro, jogadores às vezes com uma técnica questionável pela torcida, a gente não sabe se às vezes é indicação de um patrocinador, de um empresário, a gente não sabe qual o tipo de ligação que a CBF tem com os empresários, porque tem convocações que a gente fala assim, mano, por que esse cara foi convocado? Será que é só para valorizar o passe? E com o Jorge Jesus não teríamos esse problema, até porque o Jorge Jesus, ele tem tamanho para bater de frente com qualquer jogador, até mesmo com o Neymar, né? Quem se deu mal nessa história, caso se concretize a vinda do Jorge Jesus, é o próprio Neymar. Mas o Jorge Jesus é inteligente, o Neymar também, eles chegarão a um entendimento, porque o Jorge Jesus sabe que o Neymar, em condições, é importante para a seleção brasileira. Em relação a aceitar ou não, o Jorge Jesus sempre teve um sonho de treinar a seleção brasileira ou a seleção portuguesa. Será a oportunidade dele para numa Copa do Mundo estar batendo de frente com as outras seleções, né? E podendo mostrar o seu trabalho. Ele já está, se eu não me engano, com 72 anos, ou 71, e na Copa do Mundo terá 72, então seria uma das últimas oportunidades para ele poder comandar uma seleção. Há duas possibilidades, tá? Porque provavelmente ele diga sim para a CBF. Uma possibilidade é dele chegar somente depois do Mundial de Clubes, que é a mais plausível. E a outra possibilidade é dele rescindir o contrato e vir antes, que eu acho mais difícil, né? Se ele vier só depois do Mundial de Clubes, ele perderá 2 jogos, né? Um contra o Paraguai e outro contra um time que eu não me lembro, mas seriam 2 jogos que o técnico perderia. Mas para mim, pode deixa um interino lá e depois vem o Jorge Jesus, porque para mim é o nome principal para assumir a seleção brasileira. Queria muito saber a sua opinião, trouxe esse assunto por causa desse boato de talvez o Felipe Luiz ser convidado, mas esse boato a princípio já foi por terra. Jorge Jesus, que também tem uma identificação muito grande com a torcida rubro-negra, pode ser esse cara da seleção brasileira para reviver nos torcedores aquela vontade de assistir a amarelinha na televisão. E aí, o que vocês acharam dessa possível escolha do Jorge Jesus? É uma boa ou vocês tentariam um outro técnico? E rapaziada, uma ótima notícia sobre a renovação do Gerson, é isso mesmo, nosso Coringa Gerson deve assinar um contrato até 2030. As partes já se acertaram e faltam agora os últimos detalhes, né? Marcão falou sobre isso na premiação ali do Campeonato Carioca, falou que tudo está sendo resolvido da melhor forma possível. O Gerson também, Gerson falou que não gosta de confusão, que graças a Deus está tudo alinhado. Felipe Luiz é um técnico também que corrobora com essa renovação do jogador, sabe que ele é importante, uma valorização salarial, até porque o Gerson tinha um dos menores salários dos titulares rubro-negros, e olha que ele é capitão. Então, com essa valorização, o que chegou para mim é que o jogador com luvas e também com o salário novo, ele vai receber em torno ali de 1,7 milhão de reais, tá? Esses são os valores que chegaram para mim. Vai dar em torno disso, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas a minha fonte é confiável. Depois a gente vê realmente se os números estão batendo. É um salário muito bom, não chega a ser o salário do Arrascaeta, o salário do Bruno Henrique, mas lembrando que em relação ao salário do Gerson, o Flamengo ele gastou muito dinheiro na compra do jogador, né? A gente comprou ele por mais ou menos 90 milhões de reais, então por isso que o salário dele não era tão alto. Um jogador importantíssimo para esse esquema tático do Flamengo, um cara identificado com a torcida do Flamengo, um titular da seleção brasileira, um dos jogadores mais importantes também da
ex-seleção do Dorival, né? Que o Dorival vai cair. Então a gente não sabe quem será o novo técnico, mas com certeza olhará com muito carinho também para o Gerson, porque o Gerson é um jogador muito experiente, é um comandante dentro de campo, tanto na seleção quanto também no Flamengo, e fez muita falta nessa contusão aí para a amarelinha, né? A gente sofreu muito contra a Argentina. Se o Gerson estivesse em campo, provavelmente o Brasil ele teria tido uma outra dinâmica dentro de campo. Gerson até 2030, ele atualmente tem 27 anos, provavelmente terá 32 anos no término do contrato, no ano de 2030, e a gente torce para que sempre o jogador consiga desempenhar um excelente papel dentro de campo, continuar sendo esse coringa da nação rubro-negra e que ele fique até a sua aposentadoria, porque é um jogador que sempre nos representa dentro de campo. E quando a gente fala que a gente tem realmente uma Seleflá no Flamengo, a antizada, né, a torcida arco-íris, os caras com dor de cotovelo, eles falam: "Ah, mas vocês são muito marrentos, vocês não podem ficar falando que o time de vocês é uma seleção." E por que não pode ficar falando, irmão? Na seleção do Campeonato Carioca, emplacamos 8 nomes, tá? Vou passar eles agora para vocês. Goleiro foi o Rossi, lateral direito o Wesley, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Então a gente fechou praticamente a zaga inteira, tá? Só não foi o lateral esquerdo, que se eu não me engano foi o Fuentes, lá do Fluminense. Aí chega na parte de volante, Gerson na seleção do Campeonato Carioca, Eric Pulgar na seleção do Campeonato Carioca. Tem também o Bruno Henrique na seleção do Campeonato Carioca. E lógico, isso aí é batata, né? Felipe Luiz, eleito o melhor técnico do Campeonato Carioca, né? Se tivesse uma votação ali nacional, com certeza também o Felipe Luiz emplacaria como o melhor técnico atualmente aqui no Brasil. Tem também de intruso aí nessa seleção o Cano e o atacante lá do Vasco, Verratti, tá? Cano, bom jogador, Verratti, bom jogador, e também o Arias, né? O Arias, pra mim, cara, desses jogadores, pra mim, é o único que serviria pra jogar no Flamengo, tá? O Arias, excelente jogador, gostaria um dia de ver ele vestir o vermelho e preto, né? Um jogador de muita habilidade, mano. Ele faz barba, cabelo e bigode também pela sua seleção, né? Seleção, se eu não me engano, a seleção da Colômbia que ele joga. É isso em relação à seleção do Campeonato Carioca. Ficamos muito felizes com isso, toda a torcida, né, gosta muito de ver o Flamengo ganhar várias premiações, e principalmente pelo técnico Felipe Luiz, né, que é um cara que chegou como técnico na base, venceu como técnico na base, venceu o Mundial Sub-20 também, né? Ele tinha vencido a Copa Rio contra o Vasco em São Januário pelo Sub-17. Pelo Sub-20 vencemos o Mundial com o Felipe Luiz, e ele chega no time profissional, vence a Copa do Brasil, vence o Campeonato Carioca, vence a Supercopa contra um Botafogo que tinha ganho tudo no ano passado, e agora vence o Campeonato Carioca, ganha esse troféu merecidamente. Parabéns a todos os envolvidos. A Seleflá, ela existe, e temos o orgulho de atualmente poder acompanhar esses jogadores que todos, banco de reserva e do time titular, também são jogadores a nível das suas seleções. Agora, nação, apenas uma curiosidade sobre o nosso ex-meio-campo Andréas Pereira. O Flamengo ele tentou a contratação, segundo o Globo Esporte, do meio-campo, né, nessa temporada de 2025. O José Boto chegou até a ligar para saber informações, mas o Flamengo desistiu por causa dos altos valores. Lembrando que o Palmeiras tinha feito uma proposta de em torno de 20 milhões de euros que tinha sido recusada. Então, provavelmente, os valores eram maiores do que 20 milhões de euros. Lembrando que na época que ele tinha sido emprestado para o Flamengo, o valor de passe fixado era de mais ou menos 10 milhões de euros, né? Um valor muito diferente dos valores cobrados hoje em dia. A verdade é a seguinte: o jogador é rubro-negro, tem o sonho de voltar a vestir o vermelho e preto, não queria ter saído naquela época, mas a pressão, na verdade, estava muito grande por causa da final da Libertadores contra o Palmeiras, onde teve aquele problema entre ele e o Davi Luiz, né? Porque eu não culpo só o Andréas Pereira, sempre falei isso nos vídeos para vocês. O Davi Luiz, ele deu uma vacilada também no passe, mas a culpa não foi de uma pessoa só.
só que caiu tudo nas costas do Andréas Pereira. É um bom jogador, para mim iria ajudar muito o elenco do Flamengo, mas tem uma parte da torcida que até hoje não quer ver o jogador nem pintado de ouro. Então é isso sobre a possível volta do Andréas Pereira. Apenas uma curiosidade, o Flamengo tentou essa volta no mês de janeiro, mas essa volta não foi possibilitada principalmente pelos valores financeiros, e eu deixo o questionamento com os senhores. Vocês aceitariam, gostariam de ver o Andréas Pereira novamente vestir o vermelho e preto? Sua opinião é sempre muito importante, coloca ela aqui abaixo do vídeo. E é isso, nação rubro-negra. Se gostaram dessas matérias, por favor, deixe seu like, se inscrevam no canal, fiquem com Deus. Não se esqueçam, 4 horas da tarde tem Mengão versus Vasco no Luso Brasileiro, com transmissão pelo Sport TV. Estamos juntos, até a próxima e saudações.